1966, será permitida a extração de cópias reprográficas isentas de pagamento, com expressa referência ao motivo da requisição, exclusivamente para, inciso 1, atender a requisitórios da Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, dos desembargadores, dos juízes de direito, dos secretários do Tribunal de Justiça, dos diretores e coordenadores das secretarias do Tribunal de Justiça. Inciso 2. Os serviços judiciários e de organização interna dos ofícios e varas e serviços administrativos das diretorias e secretarias de fóruns. Inciso 3. Fins criminais relativos a réus pobres. Inciso 4. Os casos de assistência judiciária, entre os quais se incluem os de reparação do dano, a que se refere o artigo 68 do Código de Processo Penal. Inciso 5. Os casos de inquéritos civis, de procedimentos preparatórios e de ações civis públicas. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública, por seus defensores públicos ou estagiários, e o Ministério Público, pelos promotores de justiça ou estagiários, solicitarão a extração de cópias reprográficas isentas de pagamento para fim exclusivo do exercício das atribuições explicitadas nos incisos 3, 4 e 5 deste artigo. Parágrafo 2º. Fica vedado o atendimento de pedidos de cópia integral dos processos, na falta de indicação das peças. O escrivão judicial providenciará a extração das principais. Parágrafo 3º. A vedação contida no parágrafo 2º é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo e no parágrafo 1º, bem como quando se tratar de solicitação de cópias reprográficas por parte de réus presos ou através da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo ou outros estabelecimentos prisionais. Parágrafo 4º. Não havendo atendimento de tais solicitações, nas comarcas em que a Defensoria Pública e o Ministério Público dispuserem de aparelhamento próprio para a extração de cópias reprográficas, cabendo-lhes a retirada dos autos mediante carga, se o critério do juízo, à saída do processo do cartório, não se mostrar conveniente a tramitação do feito, ou na ocorrência de impedimento legal. Atender-se-á à solicitação nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 5. Fica vedado o atendimento de pedidos de cópias de impressos codificados e padronizados. Parágrafo 6º. Incumbe ao responsável pela unidade judicial ou funcionário designado, uma vez verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no caput deste artigo, atender a requisição ou solicitação, utilizando a guia de requisição de cópias reprográficas, com isenção de pagamento, devidamente preenchida em uma ou em duas vias, conforme se trate respectivamente de serviço próprio do Tribunal de Justiça ou terceirizado. Havendo dúvida, submeterá o pedido à apreciação do juiz corregedor permanente. Artigo 967. Sendo impossível a reprodução de peça de autos, folha de livro de papéis ou quaisquer outros documentos, tal fato será anotado no próprio impresso padrão, o qual, assim, retornará ao cartório de sua procedência para providências cabíveis. Parágrafo único. O escrivão judicial, quando necessário, certificará nos autos a impossibilidade de extração da cópia solicitada, de acordo com a anotação constante da requisição. Artigo 968. Os ofícios de justiça remeterão diariamente, mediante carga, autos, papéis, livros e demais documentos aos postos de reprografia às 11 horas, 14 e 16, em atendimento aos requerimentos apresentados nos períodos compreendidos por estes horários.
Parágrafo único. O juiz do feito, atendendo haver urgência, poderá o requerimento do interessado ordenar o encaminhamento de autos, mediante carga, ao posto de reprografia, para a preferencial extração de cópias. Artigo 969. A retirada das cópias reprográficas, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 968, far-se-á diretamente pelo interessado nos postos de reprografia, com a apresentação do respectivo comprovante de recolhimento da taxa. Inciso 1. Em 24 horas após o recebimento dos autos no posto de reprografia, nas solicitações que não superem 500 folhas. Inciso 2. Em 48 horas do recebimento dos autos no posto de reprografia, quando houver a superação de 500 folhas. Parágrafo único. Os postos de reprografia atenderão aos interessados apenas para a entrega de cópias, no período fixado pela Presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 970. As cópias não retiradas no prazo de 15 dias úteis, contados da sua efetiva extração, serão repassadas à Secretaria da Administração do Fórum para posterior inutilização e remessa à reciclagem, observando-se o procedimento estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça. Artigo 971. Nos postos de reprografia, em hipótese alguma, será autorizado o exame ou vista de autos, livros, papéis e quaisquer outros documentos. Artigo 972. Em nenhum caso será permitido o desencarte de peças processuais para reprodução. Subseção 2. Das autenticações. Artigo 973. Ressalvada a hipótese de requisição judicial, nenhuma autenticação será feita em documentos que não constarem de autos, livros e papéis, em andamento ou arquivados, nos ofícios de justiça ou unidades administrativas da Secretaria do Tribunal de Justiça. Artigo 974. A autenticação pressupõe específico requerimento do interessado. Artigo 975. Os interessados deverão apresentar as cópias reprográficas de peças de autos, livros, papéis e documentos que pretende ver autenticadas ao respectivo ofício de justiça ou unidade administrativa, comprovando o recolhimento da taxa devida em dinheiro nas agências do Banco do Brasil S.A. ou pela internet. Parágrafo 1º. A taxa será recolhida mediante o preenchimento e pagamento da guia de recolhimento do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, formada por 3 vias disponibilizada pelo Banco do Brasil em suas agências ou sítio eletrônico na internet, utilizando-se o código próprio. 2 vias serão devolvidas ao interessado, para que uma delas seja entregue à unidade judicial ou administrativa, ficando a terceira via retida pelo banco. Parágrafo 2º. O interessado indicará quais cópias pretende ver autenticadas no campo histórico da guia de recolhimento e também, caso o espaço seja insuficiente, em papel avulso, por ele assinado e grampeado na via entregue à unidade judicial. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de uma mesma guia de recolhimento para a requisição da extração e autenticação de cópias. Artigo 976. A autenticação de cópias reprográficas nos termos desta subseção e observados no que couber os itens 168 e 177 do capítulo 14 dessas normas de serviço, tomo 2, será permitida apenas quando tenham sido extraídas no âmbito do Tribunal de Justiça. Artigo 977. As cópias reprográficas e documentos originais, assim autenticadas, terão validade perante todas as repartições públicas, que não poderão recusá-las ou exigir autenticação, pelas serventias de justiça extrajudiciais. Artigo 978. É vedado às serventias autenticar documentos já autenticados pelos juízos e tribunais. Artigo 979. O disposto no artigo 977 e 978
aplica-se aos documentos constantes dos prontuários de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Artigo 980. Não será, em hipótese alguma, autenticada cópia repográfica de outra reprodução repográfica. Artigo 981. Nas comarcas em que os serviços de repografia não se encontram terceirizados, a extração de cópias e a autenticação serão realizadas pelo Ofício de Justiça. Artigo 982. Nas comarcas em que os serviços de repografia se encontram terceirizados, a autenticação de cópias extraídas de autos, livros, documentos e papéis pertinentes aos ofícios de justiça será realizada pelos escrivães judiciais, chefes de seção judiciária, escreventes especialmente designados pelos juízes corregedores permanentes, mas somente em relação a cópias que contenham a expressão cópia extraída do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem prejuízo de outras restrições previstas nessa subseção. Artigo 983. Quando os autos do processo se encontrarem arquivados nas dependências do Arquivo Geral da Comarca da Capital, a autenticação das cópias repográficas será realizada pelo respectivo diretor ou por seu substituto.